Estamos de volta com o programa Eclésia. Esse programa de hoje é uma continuidade do tema da semana que passou, porque nós escolhemos fazer um especial sobre os 7 sacramentos. Cada sacramento exige uma explicação longa, porque cada um deles tem a sua importância, a sua validade e também porque, padre, de alguma maneira, cada um dos sacramentos desperta perguntas, dúvidas na nossa cabeça, situações concretas que acontecem com as pessoas. Vocês que estão nos acompanhando, primeiro nós agradecemos a participação de cada um de vocês, através de e-mails, de telefonemas, também aquelas pessoas que vão no portal rs21.com.br, entram no programa Eclésia e assistem os programas que nós já fizemos. A gente recebe sempre comentários, olha, eu não pude assistir ao vivo, mas eu assisti depois no portal da TV. Muito obrigada. Vocês que estão em casa podem nos escrever sempre que vocês quiserem. Perguntas relativas aos assuntos que nós trabalhamos aqui no programa sempre são bem-vindas. Mas você também pode enviar sugestões. Olha, vocês no Eclésia nunca trabalharam esse tema, eu gostaria, eu tenho dúvidas, isso iria ajudar na minha catequese, no meu trabalho na comunidade. Fique à vontade, esse programa é feito especialmente para você. Padre, deixamos uma questão sobre o valor da catequese, porque vamos falar nesse bloco da Eucaristia. Então, qual é a catequese que tem mais valor, mais peso? A catequese familiar ou a adquirida na igreja? Antes do senhor responder, porém, nós falamos no primeiro bloco do sacramento da penitência. E eu tenho uma última pergunta. Sim. O perdão dos pecados, quem é que dá? É o padre ou é Deus? É Deus que perdoa, através do sacerdote. E o fundamento desta afirmação encontra-se no Evangelho. Quando Jesus, ressuscitado, apareceu aos seus apóstolos, disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. Nasce aí o sacramento da confissão. Claro que tantos irmãos dizem, eu me confesso diretamente com Deus. Claro que é Deus que perdoa, mas através do sacerdote, está escrito aí no Evangelho. Portanto, o sacramento da confissão é administrado pelo sacerdote. E o sacerdote age na pessoa de Cristo quando levanta o braço e absolve dos pecados. Tá certo, então fica aí o esclarecimento do padre Guido. Poderíamos continuar falando desse tema, que tem muito mais questões, mas vamos entrar nessa questão da Eucaristia, padre. Sim. Catequese, qual é a mais importante? Olha, a criança nasce numa família, então a primeira educação e formação cristã deve ser dada na família. Os princípios básicos, as primeiras orações. A criança é o melhor fotógrafo da família na qual nasce. Grava na sua inteligência até o estilo de vida religioso dos seus pais e dos seus familiares. Portanto, hoje nós nos orgulhamos, digamos assim, nos sentimos muito contentes de ter nascido numa família católica que nos ensinou a ter o santo temor de Deus, a sermos pessoas sinceras, a fazer as nossas orações, nos acompanhou na catequese e entramos na catequese programada e organizada pela paróquia em vista dos primeiros sacramentos. Por isso, a prioridade é a família. A casa deve ser a primeira casa de formação cristã. É o ensinamento dos pais e dos padrinhos. Falamos tanto dos padrinhos nesses dias, né? Deve ser o estímulo para uma criança ver valores religiosos ao seu redor e aceitá-los. Ou seja,
As primeiras orações, quem deve ensinar é a família. Sim. É a oração aos anjos da guarda, a Nossa Senhora, o Pai Nosso, a devoção mariana também, o amor, o carinho pela palavra de Deus, isso já deve vir da família. Sim, a igreja complementa. Perfeito, como também para uma criança o valor da sinceridade, por exemplo. É importantíssimo que a criança nasça e cresça já com este valor dentro de si, que possa ter medo, digamos assim, de uma mentira, porque percebe que não é por aí. Não custa nada ser sincero, admitir as suas pequenas culpas. E a família tem todo o carinho para educar uma criança a esta honestidade diante de Deus. O sacramento da Eucaristia, padre. Sim. Como é que a igreja instituiu ele? Como é que ela organizou essa questão da catequese em preparação? Perfeito. O sacramento da Eucaristia são duas palavras gregas. Eu, que significa boa, caris, graça. O sacramento da boa graça. O presente mais bonito que Jesus podia dar para a humanidade poucas horas antes do seu sacrifício na cruz. A sua presença misteriosa, mas real, no pão e no vinho consagrado. E quando Jesus fez isso, disse aos seus apóstolos, fazei isso para celebrar a minha memória. A partir daquele instante, toda vez que um sacerdote repete as palavras da consagração no altar, na parte central da missa, acontece o milagre chamado da transubstanciação. Palavra um pouco difícil. Isto é, a mudança da substância do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Jesus. E a igreja quer que uma criança, logo que chega ao uso da razão, seja logo preparada para receber este importantíssimo sacramento que a partir do dia da primeira Eucaristia poderá ser recebido até todos os dias. Padre Guido, antigamente batizava-se e também se dava a Eucaristia para crianças. Isso é fato, realmente? A pessoa poderia receber a Eucaristia ainda pequenininha ou não? É só depois de uma certa idade? Certo. O saudoso, grande e santo Papa Pio X, ele deixou escrito não somente um catecismo em forma de perguntas e respostas, mas também o grande desejo que a criança, logo com o uso da razão, 6, 7 aninhos, possa receber a Santa Eucaristia. Hoje a Igreja dá um pouco mais de tempo, que a criança compreenda melhor, mais ainda, o que significa comungar. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica grega dá um pedacinho da hóstia santa na boca do bebê que batiza. Na hora do batismo já dá a primeira Eucaristia. Até isso acontece, né? Agora, o desejo da igreja é que este sacramento seja recebido com toda dignidade. Ninguém está mais digno do que uma criança que acaba de receber o batismo, né? Como também a criança, hoje com 9, 10 aninhos, já entende muito mais o que tudo isso significa. E o desejo da igreja é que a primeira Eucaristia seja o começo de uma comunhão constante com Jesus. Portanto, uma pessoa recebe a autorização de comungar até diariamente. Veja que é muito importante, eu digo para tantas pessoas, sobretudo pessoas consagradas, que é exatamente a Eucaristia que nos sustenta. Aliás, a senhora, voltando a introdução do nosso programa da semana passada, disse que todos os sacramentos têm como finalidade centralizar-se na Eucaristia. É verdade. Porque é a presença real de Jesus
que estimula a nossa vida a dar um sentido específico de sagrado. Por isso, diante de Jesus, realmente presente, não podemos ficar indiferentes. Padre, nas catequeses mais antigas, os catequistas tinham uma preocupação de que a criança, ao receber a Eucaristia, não deixasse grudar no céu da boca, porque seria pecado. E se criava um certo temor na criança. E ela não ia com tanta liberdade assim receber a Eucaristia. Qual é o conteúdo da catequese e da preparação para esse sacramento? Exato. Inclusive, eu lembro quando eu era criança que existia isso. E nós aprendemos que a hóstia sagrada devíamos engoli-la, né? Só que Jesus não falou tomai e engoli. Ele falou tomai e comei. Mas era para o grande, como também o jejum, era obrigatório o jejum desde a meia-noite, que depois passou para 3 horas, hoje 1 hora só, e inclusive pode tomar até um copo de água até momentos antes, não tem problema. Tudo, porém, mostra o valor sagrado e o grande respeito que sempre se deve ter para com a Eucaristia. Estas exigências do jejum, etc., ou de não mastigar, era para ter um respeito, certo? Porque nós estamos diante do corpo e do sangue de Cristo. Porém, o que a Igreja quer é que cada um de nós centralize o seu dia neste encontro. Que é o mais importante. Exato, porque justifica a nossa postura de vida cristã. Padre, os sacramentos, eles existem nas igrejas ortodoxas? E, por exemplo, na casa das protestantes e pentecostais, elas mantêm os 7 sacramentos? São 2 respostas que tenho que dar. Primeiro, a senhora me perguntou na igreja ortodoxa. Sim, a igreja ortodoxa tem todos os sacramentos como a igreja católica. A única diferença não são os sacramentos, mas é a autoridade do Papa. Eles obedecem a um determinado patriarca. Mas quanto ao conteúdo da doutrina católica, bate perfeitamente com a Igreja Católica. Ao passo que dos pentecostais, como também todos os protestantes, temos que dizer a verdade, não queremos ofender a ninguém, mas dos 7 sacramentos, cortaram 6. Deixaram somente o batismo. Respeitam os demais, mas não reconhecem como sinais da graça de Deus. Portanto, não haverá Eucaristia, nem sacerdócio, nem confissão nas igrejas protestantes. Lamentamos que tudo isso tenha acontecido, porque os sacramentos têm um fundamento bíblico baseado na mesma palavra e na mesma postura de Jesus. Está certo, estão aí os esclarecimentos do Padre Guido. Mas o Padre Guido tem uma novidade especial para cada um de nós, tem uma surpresa. Que viagem é essa, Padre Guido? Opa, se trata de uma peregrinação à Terra Santa e que nós queremos realizar na Semana Santa do próximo ano. Saindo no dia 11 de abril, passaremos a Semana Santa na terra de Jesus. Já imaginaram a emoção, por exemplo, de carregar uma cruz, mesmo, claro, simbólica, bem leve, né? No mesmo caminho que Jesus carregou a sua cruz? Será uma viagem extraordinariamente rica de conteúdo na Semana Santa, e que terminará com a bênção do Papa Francisco na Praça de São Pedro no domingo de Páscoa, para depois visitar também o santuário do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Eu serei o guia espiritual e conto também com a vossa participação. Podemos dar o número de telefone? Isso aí, Padre. Para todos nós que quisermos participar dessa viagem com o Padre Guido e com a equipe do programa Eclésia, nós temos aqui na nossa tela o telefone e o e-mail da US Travel, que é a empresa que está organizando essa viagem. Entre em contato com o pessoal, eles vão atender cada um de vocês com muito carinho e será um prazer fazer essa viagem na sua companhia. Não fique fora dessa. Padre, para encerrarmos essa temática da Eucaristia,
Hoje em dia, as missas, elas têm muitos formatos diferentes, tem missas com mais músicas, com shows, outras não. Tem missas com exposição de Santíssimo, outras não. E surgem algumas dúvidas, porque os papas, eles se pronunciam a respeito. O próprio Francisco, vamos falar do nosso atual, ele sempre pede que as missas sejam sóbrias. Que se tire, não sei se o termo é correto, mas parafernálias, coisas que atrapalham no rito, na celebração. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão da Eucaristia, da missa? Porque o valor supremo não é a consagração do pão e do vinho? Sim. Queremos que a missa seja muito bem celebrada e muito bem participada pelo nosso povo, né? O Papa, com toda razão, fala de um conteúdo sóbrio, para não desviar do conteúdo da Santa Missa. Há tantas coisas belas que podem acontecer, porém, em determinados momentos, também fora da celebração da Santa Missa. O que a Igreja recomenda é a participação ativa do povo na liturgia da palavra, na escuta, na execução de um canto, numa comunhão bem celebrada, num agradecimento da Santa Comunhão, numa participação até pontual da missa, sem olhar pelo relógio, sem ter pressa de sair da igreja. E a sobriedade exatamente vincula a pessoa a viver intensamente os valores da celebração eucarística. Tantas pessoas hoje, por um motivo qualquer, estão rezando na missa, toca o celular, pronto, levanta já que terminou a missa. Não, desliga o celular antes de entrar. Outras pessoas não percebem que estão na igreja com chiclete na boca. Deixa o chiclete fora da igreja. Depois vão até comungar com chiclete na boca. Não, meus amigos. Nós vamos participar de um rito religioso, de um sacramento, e precisa ter aquela postura, aquela dignidade e aquela seriedade que o sacramento exige. Está certo. E no próximo bloco, você sabe o que é o pecado da simonia? Nós voltamos já já.